Fala pessoal, eu sou o Vitor do LabLab. A gente teve a ideia de criar alguns vídeos para publicar tanto no IGTV do nosso Instagram quanto numa conta que a gente vai criar no YouTube. A ideia é fazer alguns vídeos falando sobre assuntos gerais sobre fotografia analógica, mas os primeiros que a gente vai falar vão ser assuntos relacionados a produtos que a gente está lançando que tem algumas coisas muito particulares. Um deles é o Purple Flex. Esse daqui é um filme que ele na verdade é um filme criado, desenvolvido para o cinema para criar cópias de filme. Então, cópias de projeção. O resultado original dele é um resultado positivo, mas num processo muito complexo. Ele vem em latas enormes, aqui é a tampa da lata, de 2.000 pés. E a ideia dele, depois a gente ter ficado acho que uns 7, 8 meses mais ou menos testando vários jeitos de usar ele, o jeito mais legal que a gente descobriu na fotografia analógica é um filme que a gente chama ele de Purple Flex porque a gente pode bater ele, a asa dele é 12, a gente pode revelar ele em processo C41, que é o processo padrão de filme colorido negativo, e a gente também pode revelar ele com revelador preto e branco, como o D76, Rodinal, Dectol. A gente pode então, é um filme que pode ter resultado preto e branco ou colorido de acordo com a revelação. Então a gente vai mostrar mais algumas particularidades dele. Pessoal, a primeira coisa que vocês vão reparar é que o Flex Purple ele vem num potinho preto. Então o ideal é que vocês deixem nesse potinho preto, guarda na geladeira de preferência. 1 hora antes de bater, tira da geladeira, deixa no potinho preto até voltar a temperatura ambiente e aí pode usar. Por que ele vem num potinho preto e não num potinho transparente como os outros? Porque ele é um filme que não tem camada anti-halo. Ou seja, quando a gente expõe essa ponta de filme, por exemplo, no sol direto, o sol bate aqui e funciona como uma fibra ótica. Ele vai projetar a luz pela espessura do filme para dentro da bobina e pode fazer umas marcas de velatura. Então é como se fosse um filme infravermelho. A gente não deve expor isso daqui à luz, até uma luz indireta por um tempo prolongado ou principalmente num sol direto aqui. Então, depois que a gente tirou, o que a gente vê aqui? A primeira coisa, a gente tem aqui, quando vocês forem mandar para revelar, tem aqui escrito selecionar PB ou cor, para você dar um tiquezinho com uma caneta para falar se você quer o resultado dele preto e branco ou colorido. Então a gente tem aqui o nome dele, a asa é uma asa 12, uma asa baixa, aqui o nome original do filme. Aqui a gente tem então só um exemplo para ficar mais claro, Então a gente tem ali colorido purple com aquele resultado puxado para o roxo, tem que revelar em C41 e digitalizar como colorido negativo normal. Preto e branco você pode revelar tanto como C41 quanto no processo PB. E aí a digitalização você digitaliza ele como PB. Então se a gente revelar ele em C41, na digitalização a gente pode digitalizar ele como purple, como colorido, ou como preto e branco. E aí aqui embaixo a gente tem alguns exemplos de revelador, C41, para colorido, ou D76, Rodinal, Dectol, Xtol e etc. Aqui também a gente coloca, guardar o potinho e carregar a sombra. E aqui um link que a gente tem algumas informações a mais no blog do site do LabLab. Então o filme vem assim, vocês vão ver que a ponta dele é uma ponta meio translúcida, dá para ver a luz passando por aqui, se vocês colocarem contra-luz. Então ele é um filme bem clarinho. E agora a gente vai mostrar alguns exemplos dele e como ele fica revelado. Bom, primeiro quanto às características dele, a gente vê que é um filme com base transparente, como o uso original dele era para positivos, então a base dele tem que ser transparente, o que é muito bom para a gente fazer uma ampliação analógica depois. Quando a gente revela então ele C41, o resultado é assim, é um filme bem amarelado, em algumas cores, principalmente em cores diretas, como aqui é no caso desse vitral que tem aqui na nossa casa, a gente vê algumas cores. Depois eu vou mostrar essas fotos positivadas, Então aqui, mais um exemplo usando um color chart, a gente consegue ver algumas cores, mas no geral, isso daqui quando a gente inverte, fica um roxo, Fica praticamente um filme só roxo. E aí quando a gente revela ele em preto e branco, o resultado dele é bem parecido com um filme preto e branco convencional. Então a gente tem uma película com base transparente, levemente amarelada, mas com as fotos aqui preto e branco, A gente revela só a parte preto e branco dele. Esse exemplo foi revelado em Rodinal, 1:50. Então a gente vê que ele tem um alcance dinâmico bem legal. Então é isso, a gente vai mostrar os exemplos agora, mas para vocês terem ideia como que fica quando a gente revela em C41 ou em algum processo preto e branco.
Uma outra curiosidade é que é um dos nossos testes para decidir a melhor fotometria para ele. Então a gente começou como 1.6, que é como esse filme geralmente é usado, e aí aqui então como 3, como 6, como 12, como 25. Então a gente achou que uma opção boa seria a gente usar ele como 12, que ele tem um alcance legal e é mais fácil da gente utilizar. Mas aí aqui nos exemplos dá pra gente ver como ele vai perdendo a sensibilidade, né? Então a gente decidiu aqui que o melhor jeito de usar ele era como um ASA 12. Então é isso, pessoal, esse foi um explicativo melhor, né, para vocês entenderem sobre como funciona esse filme, né, o Flex Purple. Como ele é um filme que tem essas características, né, de primeiro, quando revelado em colorido, puxar para o roxo, quanto essa ideia de ser um filme amplo, que a gente pode revelar em mais de um processo, a gente achou melhor fazer esse vídeo para tirar essas dúvidas que com certeza vão surgir. Ele é um filme barato, a gente está lançando ele agora em maio de 2020, no lançamento do site do LabLab. Provavelmente ele vai acabar logo pelo preço, pelo jeito que ele é, né? Ele é um filme bem diferente. E talvez, se tudo der certo, a gente consiga comprar mais latas dele, importar mais latas dele para conseguir vender para vocês nesse preço acessível. Então é isso, obrigado por acompanhar e até mais.